Bem-vinda ao Cassi Talks. Hoje a gente vai falar sobre algo que todas as mulheres já sentiram, mas nem todas admitem: a insegurança. Afinal, a autoconfiança, ela não vem pronta, ela se constrói e às vezes esse processo dói. A gente vê muitas mulheres fortes, confiantes, que são de sucesso, mas a gente às vezes não vê que por trás dessas mulheres existe dúvida. E tá tudo bem falar sobre isso. Hoje eu trouxe duas mulheres para a gente conversar sobre esse assunto. Eu trouxe a Eleandra e a Pamela para a gente poder discutir um pouquinho sobre essas questões de autoconfiança e segurança. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para o público conhecer um pouco a história de vocês. Bom, eu sou a Eleandra. Já atuo hoje nessa parte do ramo de estética, onde envolve muito essa questão de autoestima, confiança, principalmente de mulheres, né? Por muito tempo também atuei como personal trainer, então a gente acaba vivenciando isso justamente com essas mulheres, essas questões que é frequente, a gente acaba vendo e tendo esse contato com elas todos os dias. Meu nome é Pamela, eu já trabalhei na área da moda por uns bons anos, depois eu fui trabalhar como criadora de conteúdo por uns 5 anos. E eu sou formada em finanças, não tem nada a ver com o assunto, mas eu tenho bastante interesse nesse universo feminino e sempre me interessei muito por isso, desde criança. Desde então agora eu trabalho na Cassi também, desde o ano passado, e com esses anos acabei conseguindo uma bagagem bem grande nesse assunto. Eu, na verdade, quando pensei em trazer, né, de trazer aqui, uma dos motivos de fazer isso é para poder entender um pouquinho quando a gente fala assim, uma mulher vai procurar uma clínica, ou mesmo, né, eu fiquei contigo acho que uns 4, 5 anos como personal, conhecia a Ale como personal, e quando eu também te busquei, a gente fala assim, a gente quer melhorar, né, a gente quer tá ali focado no corpo. Mas eu acho que quando a mulher fala isso, ela não está falando só sobre o corpo, né? Geralmente tem um algo a mais ali nesse assunto. Tem. A gente pode dizer que essa questão de buscar a autoestima, a estética externa, ela é apenas a ponta do iceberg, né? As mulheres, às vezes, elas buscam estar melhorando, recuperando algo muito mais profundo, né? Então, a estética ela é apenas um detalhe. Então, tem muitas mulheres que, às vezes, durante esse período, acaba se perdendo, né? Nessa questão de se gostar, de se olhar para o espelho, se sentir bem, seja por algum motivo emocional, seja por algum trauma. Então, a gente tem justamente essa função de estar devolvendo essa autoestima, fazendo com que ela se olhe para o espelho e se reencontre novamente, na verdade, né? Eu acho que tá diretamente relacionado de alguma forma, né? Se a gente olha no espelho e não gosta daquilo que vê, é difícil a gente ser confiante, né? E, enfim, a gente acaba misturando as coisas. Sim. Quando talvez é justamente nesse momento que a gente deveria buscar uma força dentro da gente para falar, não, é só um momento, é só uma fase, porque a gente acorda. Tem dia que a gente acorda virada no girai, assim, né? O negócio não funciona, não evolui, a gente não pode provar, acho que, trocentas roupas e não dá certo. A gente conversa de vez em quando sobre isso, né? Pô, chega assim e fala, hoje eu preciso dar um tapa no visu, porque a coisa tá complicada. Um acessório muito diferente. Exatamente. E às vezes é um simples detalhe que vai fazer a gente... Nossa, estou me sentindo bem, agora eu estou melhor. Né? Ou às vezes a gente precisa somente daquela ajuda, daquele elogio para também se sentir melhor também. Sim, verdade. E nessa tua trajetória, Pã, assim, já teve essas oscilações de baixa, alta e, enfim, eu acho que todo mundo tem, né? Inevitável. Sim.
Eu acho que isso a gente vai continuar tendo, né? Acho que nunca a gente chega no nosso 100%, assim, de sentir plenamente maravilhosas. E tem dias que sim, tem dias que não. Ainda mais a mulher que oscila muito no mês, né? Então, eu vejo por mim, tem meses, tem semanas que você tá com a autoestima lá em cima. Mas eu acho que se conhecer nesse processo é o principal. Uma coisa que a Lê falou, né? A ponta do iceberg. Então, dar aquele detalhe, aquela lapidada na pedra é muito importante. Mas você entender o porquê que você está fazendo aquilo também é muito importante, né? Que no final, assim, mulheres, no geral, mesmo as mulheres mais confiantes, elas também se sentem, em alguns momentos, pequenas, se sentem fracas, enfim, têm suas fragilidades. O problema, de fato, é quando a gente permite que esse momento de fragilidade se torna um momento para a gente hesitar, para a gente se esconder, para a gente começar a se comparar. E isso é um problema gigante quando começa nesse ponto, né? Vai entrando num... E eu acho que por isso é tão importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E é muito mais fácil a gente filtrar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, sabendo, não, isso eu gosto, não, isso eu não gosto. Porque quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba abrindo mão até de gostos que a gente tem para fazer algo que a gente acha que vai ser bom pra gente. E isso pode levar tanto ao exagero estético quanto ao exagero de se largar de mão, né? Ai, não, isso não é pra mim, então eu largo de mão. E aí, ou 8 ou 80. Ou chega num extremo da vaidade, ou você fica naquele extremo de, não, isso não é pra mim, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonita o suficiente. Acho que a mulher sempre busca esse, né? Ser suficiente em tudo. Ser suficiente na beleza, ser suficiente em casa, ser suficiente em tudo. E nunca vai ser, né? Exatamente. Então, e a mulher, ela tem muito disso, né? De ficar, na verdade, se diminuindo, né? A gente nunca vai se achar o suficiente. Então, a mulher, ela tem que se olhar com mais amor, digamos assim. Se olhar com mais carinho. Sim. Verdade. Se permitir, né? Com certeza. Acho que essa é a maior forma, assim, de autocuidado, né? Hoje a gente tá falando sobre wellness, sobre a volta desse autocuidado. Eu acho que o autocuidado é você realmente se reconhecer, entender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Se precisar mudar, engordei uns quilinhos a mais, quero emagrecer, bora emagrecer. Mas que as coisas externas não venham definir tudo aquilo que você carrega e tudo aquilo que você já traçou até aqui, né? Isso é bem importante também. Essa é uma das questões, assim, que puxa muito sobre o que de fato é a autoconfiança, né? O que de fato é a gente se sentir confiante o suficiente. Isso, cada um, quem é autoconfiante, quem tem, assim, muita estabilidade, isso veio dela, a pessoa é assim, ou é algo que realmente a gente consegue construir de alguma forma. Eu acho que a forma como o mundo está se moldando atualmente tem mostrado que, de fato, não é um traço de personalidade de ninguém. Né? A gente cria, a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que ter um mindset, assim, para poder determinar e conseguir manter essa confiança o tempo inteiro. O tempo inteiro não, porque nunca vai ser, né? Não adianta a gente querer falar que é. A gente tenta. Só entrar na TPM, a confiança já vai lá pro chinelo, né? A nossa e o do marido junto. A verdade seja dita. Todo mundo que esteja por perto. É o poder do Mas assim, mulher. se fosse para definir, né? Eu acho muito difícil a gente definir o que de fato é uma autoconfiança. Quando que a gente fala, eu sou confiante? Ou isso é um estado também, né? Uma coisa assim tão momentânea que tu, sei lá, hoje sou, amanhã não sou. Existe isso também? Eu acho bem difícil da gente definir. Até mesmo, como você comentou, essa questão da autoconfiança e tudo mais. Ninguém nasce com ela ou sem ela, a gente constrói ao longo da vida, né? A gente pode fazer uma pequena analogia, por exemplo, com o músculo, né? Ele não vai fortalecer, tonificar sozinho, você tem que dar estímulos. E a questão da autoconfiança é a mesma coisa, dando esses pequenos estímulos, tendo esses estímulos, dando esses pequenos detalhes no nosso dia a dia, esses momentos nossos, que a gente vai conseguir construir essa autoconfiança ao longo do dia, ao longo dos anos das nossas vidas, né? É verdade. Sim. E isso vem desde criança, né?
A gente vê que hoje a gente tem muito essa questão da aparência física ser o que vai denominar se eu estou bem ou não estou bem, minha confiança naquilo, né? Geralmente a gente remete a autoconfiança sempre em algo visual, porque até a gente estava conversando essa semana, né? O nosso cérebro capta o que é bonito. Mas se não tiver algo interessante dentro daquilo, o interesse ele acaba muito rápido, da mesma forma, da mesma rapidez que começou. O conteúdo não corresponder ao estético, ele acaba. Exatamente, por isso que para mim, hoje, a autoestima é esse conhecimento e sempre procurar, né, amadurecer e fortalecer esse músculo, mas é algo que nasce desde criança. Tipo, quando uma mãe tem um filho e deixa ele fazer alguma coisa sozinho, aprova ele naquilo que ele faz, ele vai se sentindo mais confiante, sabe? E eu acho que isso é gerado na gente desde criança. Agora, quando a gente limita isso muito à parte estética, vai ser muito volátil essa nossa autoconfiança. Em um mês eu posso estar com uma roupa que é super tendência, com um corte de cabelo ou cabelo de uma cor que é tendência, e eu vou receber muitos elogios e eu vou me sentir bem. Em outros meses, isso já não vai mais ser tendência. Aquela roupa que eu usava já não é. E aí minha autoconfiança ela vai sendo fragilizada porque as coisas externas elas vão se perdendo. Até mesmo com o passar dos anos, né? Sim. Tipo, se você for ver, tipo, pessoas mais velhas, sabendo que não vão ter aquele mesmo corpo, mesmo rosto, se essa pessoa não construiu durante esses longos anos uma autoconfiança sobre aquilo que ela não vai conseguir chegar lá com seus tantos anos sentindo a mesma... Percebe isso, assim, na clínica, quando vai, tipo, pega duas coisas, né? Uma, quando vai uma mulher que tu olha, você chega, ela entra na clínica e fala assim, cara, essa mulher tá aqui por quê? Linda, ela entra toda poderosa, assim, você fala, o que ela tá fazendo aqui? Beleza, mas quando tu vai atender, percebe que às vezes ela não é tudo isso que ela transparece, e também quando vai atender uma mulher mais velha, assim, que tu começa a ver que com toda o histórico ali, ela foi perdendo esse brilho também e vai precisando resgatar, né, de alguma forma tentar rejuvenescer para conseguir ter essa confiança e não consegue aceitar as ruguinhas que inevitável, né? Sim. Vai Com ter. Com o passar dos anos vai acabar tendo. E é mais comum do que parece, né? Diariamente a gente acaba presenciando essas situações. Mulheres que às vezes são muito bem-sucedidas, lindas, bonitas, justamente a gente pensa, o que ela está buscando, né? Mas isso é algo muito mais profundo nela, né? Então, às vezes, ela só está buscando se reencontrar. Porque a mulher, o que geralmente nós acabamos fazendo? A gente tenta se colocar na sociedade como fortes, como quem dá conta de tudo, como quem a gente consegue, que a gente consegue o que é necessário, seja dentro de casa, seja profissionalmente. E aí, na verdade, ela precisa desse autocuidado que, na verdade, ela só transmite isso para as pessoas porque ela se coloca como forte, mas, na verdade, ela não tem essa segurança que ela transmite ter, né? Então, a gente acaba... Um telhado de vidro, assim, né? Exatamente. Cara, é complicado. Eu sei que, assim, várias vezes eu já escutei também a pessoa falar assim, nossa, mas você é tão confiante, tão assim. Eu falo, não é bem assim. Exato. Comparado com o que eu era, óbvio, na adolescente, eu acho que nenhum adolescente é tão confiante, a não ser algumas específicas, mas daí são más também. Sempre tem aquela, aqui é muito confiante, é muito má também. Meu Deus do céu. Eu sofri um monte na adolescência, eu acho que pelo processo que eu passei até de emagrecimento, cara, se eu olho foto de mim, não de eu, né? Eu naquela época... E eu olho hoje, eu falo, cara, eu tô muito melhor hoje. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei hoje. Tive uma mudança de hábito nos últimos 4 ou 5 anos ali, quando eu comecei contigo. E, cara, era a pessoa que fazia 2 abdominais, né? E tava assim, ai, gente, morrendo e tal. A um ponto em que ela sentiu raiva porque não doía mais, né? Exato. Tipo, eu falo, personal é vingativo, gente. Vocês não têm noção. Chega um ponto que não dá nem graça, porque ela não tá nem falando um ai. Só sei que realmente ela tá fazendo força, tá doendo. Na hora que vê a perna dela tremendo, foi assim, agora tá dando certo. Agora tá no caminho. Não, mas aí você olha e você fala, cara, não, beleza, eu tenho muito que me orgulhar, eu realmente me sinto mais confiante.
Tenho um parceiro, né, o meu esposo, que, cara, é uma pessoa que me valoriza demais, isso ajuda também. Eu acho que quando tem uma mulher que tem em casa uma pessoa que não valoriza ou que fica comparando a esposa, a namorada, né, enfim, com outra pessoa, cara, eu acho que ali destrói, né? Não tem como. Qualquer um, né? Até pro homem, assim. É verdade. Acho que a comparação é algo, destrói, na verdade, a mulher, né? Então, assim, cada um é única, né? Então, a gente tem que buscar o que há de melhor em cada uma, né? E defeitos sempre teremos. Sempre. Não adianta. Eu acho que pode fazer todo o procedimento estético e quando a gente olha, assim, pessoas que fizeram, sei lá, quantos mil procedimentos, mas cara, ela sempre acha uma coisinha diferente para fazer. Sempre acha uma vírgulazinha, né, que não tá na linha. Mas, enfim, a gente acaba buscando. Nesse ponto, a internet também não ajuda em nada, né? Querendo ou não, a gente tá lá se comparando, tá buscando imagens com coisas que também não são realidade. A gente sabe, a nossa mente sabe que não é realidade, que aquele mundo perfeito não existe. Mas a gente vai lá e começa a se comparar. Falei, poxa, ela nem malha tanto assim, mas olha o corpo dela. Sim, exatamente. Olha a vida que ela tem. Gente, é tudo tão tranquilo. Sai, vai, leva os filhos sorrindo. Nem tem um dia de estresse, nada disso. Família perfeita. Trabalho perfeito. É tudo corre, assim, né? Tu também faz todo o teu corre no dia a dia ali. Chega em casa, tá acabada, mas... né, tem a casa, tem que ajeitar as coisas, né? Não muda para um lado. Tem o Frederico, né? Frederico, cachorro, assim, tem dado trabalho ultimamente. Frederico teve que entrar pra dieta também, ó. Não foi, né? Não é só a gente, teve viu? que entrar pra dieta. Teve o Olaf também que teve que entrar. É verdade. O Olaf também entrou pra dieta. E tá engordando ainda. Não tá fácil. Não tá fácil nem pro Frederico. A família inteira entrou pra dieta, mas o Frederico não tá tendo sucesso. Sim. Essa questão da internet, realmente, ela, digamos assim, que ela acaba sendo um pouco violenta nesse sentido, né? Acaba... Porque na internet todo mundo vai postar o seu melhor ângulo, né? Sim. Tudo que há de melhor, tudo que acontece de mais lindo. Então, muitas mulheres, às vezes, acabam se baseando ou se comparando com essa pessoa de uma realidade que está totalmente oposta da dela, né? E aí isso acaba frustrando, porque ela tenta buscar algo que não é real, né? Então, às vezes, acaba olhando algo, tentando seguir, e na clínica chega, né, muitas mulheres que falam, quero fazer procedimento tal porque eu quero ficar igual tal fulana. Sim. Aí a gente pensa o quanto a internet é assustadora nesse sentido, né? Mas assim, se a gente olhar a época em que a cirurgia plástica estava no auge, né? Não que ela deixa de estar, mas assim, ela chegou num ponto que eu acho que hoje a gente tá saindo no caso de harmonizações faciais e tal, que há um tempo atrás era o mesmo quesito. Tu olhava a cirurgia plástica, a pessoa chegava lá, eu quero ter o nariz da Angelina Jolie. Exato. Né? Eu quero ter não sei o que e tarará. Gente, mas e a tua estrutura óssea? Ela é para esse tipo de perfil? Se eu colocar o nariz da Angelina Jolie, vai ficar bonito para mim? Né? Combina comigo? Não combina, mas a pessoa só via aquilo ali que ela gostava na outra. Enfim, fazer esse comparativo. Aí a gente entrou na moda da harmonização facial, que veio, de uma certa forma, para tornar mais popular essa questão de tratamento estético também, eu acho, porque de certa forma, um pouco mais barato, menos invasivo quando a gente fala de ter que ter uma anestesia, ir para o hospital, ter um tempo de recuperação, maior, né? Enfim. Então, tem essa questão. Aí tem a questão da facilidade em que se aplica esses tipos de procedimento, não com tanta responsabilidade, né? Isso é uma coisa que a gente conversou já várias vezes, essa questão de ter responsabilidade sobre a aplicação dos tratamentos. Hoje a gente está vindo na mesma frente que teve a cirurgia plástica com silicone e todo mundo tirando, né? Exato. Acho que agora está entrando nessa frente que ninguém mais quer ter o mesmo rosto, porque estava todo mundo igual. É a mesma boca, o mesmo... Como é que é o nome disso aqui? Maçã do rosto. A maçã do rosto. Todo mundo tinha aquela maçã assim. Enfim, ficou um certo padrão de fato, né? Exato. E hoje, na verdade, a parte da estética em si, ela busca mais, literalmente, a naturalidade, né? Somente realçar o que a mulher já tem de bonito. Sim. Né? Mas acaba, mesmo assim, tendo alguns
casos que ainda querem se comparar com outras, né? Mas é importante a gente sempre, como profissional, destacar isso, ressaltar o que há de bonito em você, porque você é única, você não é igual a todo mundo, né? Então a gente tem que se olhar de uma forma diferente. Essa singularidade, né? E eu vejo que a Mel falou da questão da adolescência, né? A adolescência para a mulher é uma fase extremamente importante, porque eu lembro que eu também, meu primeiro momento, assim, de ápice da comparação e de ver que eu não sou igual às minhas amigas. Foi na adolescência, no período ali que você é criança, até a gente estava falando esses dias dos meninos, né, que estão nas reeducações alimentares, quando eles crescerem, eles vão agradecer, né? Mas agora eles não ligam para isso. Agora, a menina, quando ela chega na adolescência, que começa a ter aquela parte de acho que o menino vai gostar de mim, sabe? Aquela coisa que toda mulher tem. E a menina é bem antes que o menino, né? A menina é bem antes que o menino. Ela é colocada nesse universo muito cedo, né? E hoje, se for ver, as adolescentes têm acesso a muita coisa que, se a gente já acha pesado com as redes sociais, imagina para um adolescente, né? Já cresce com aquela coisa, tipo assim, o que você vai querer fazer daqui a tantos anos? Eu quero fazer um preenchimento labial. E o que você vai querer fazer? Já nasce com aquilo porque para ela é normal. É como se fosse o ciclo da vida da mulher. A mulher, ela nasce, depois dos 18, ela pode fazer uma cirurgia. A mulher, ela cresce, depois de tantos anos, ela é permitido fazer tal coisa. Na cabeça dela, ela já vai colocando isso como obrigações. E às vezes nem é aquilo que ela quer, mas por conta do meio que ela vive, pela comparação que é gerada, eu acho que também acesso precoce às redes sociais, isso deixa tudo mais precoce, né? Tanto o amadurecimento da mulher, quanto também essa questão de procurar não se conhecer ali na adolescência e já focar em alguém que ela admira, idolatra e quer ser igual, né? Exatamente, mas aí ela acaba literalmente, digamos assim, que tem os dois lados, né? O lado positivo, porque isso faz com que ela vá buscando esse cuidado já desde cedo, né? O que é bom, digamos assim, para um envelhecimento, né? E temos o outro lado de que há mulheres que não tiveram esse incentivo também quando menores, e hoje a gente acaba vendo que elas vêm depois dos 40, porque agora elas elas estão se olhando com olhos diferentes, porque há um tempo atrás, não é toda mulher que pode fazer procedimento estético, Sim. Não é toda mulher que pode se cuidar. Tinha esse preconceito, digamos assim, com relação a isso. E hoje elas já entendem que é natural, é normal. Toda mulher tem direito e pode fazer isso. Então elas buscam isso, só que poderiam ter envelhecido, digamos assim, de uma forma mais natural, mais tranquila, se tivessem se cuidado antes, né? Sim. Não, mas olha assim, né? Não vou falar a minha idade porque eu acho muito feio, né? Mas sou jovem. Mas quando eu fiz a bariátrica, eu tinha 18 anos, né? E eu fiz a remoção de excesso de pele, enfim, com 19, se eu não estou enganada. E eu lembro que o médico, na época, ele falou assim, lá com 20, 21, você pode começar a fazer aplicação de Botox. Primeiro que o Botox não era tão divulgado assim, mas eu lembro que eu fiquei horrorizada. Eu falei, por quê? Eu me olhei no espelho e falei, cadê as rugas? Eu tenho que deixar a primeira ruga vir para depois fazer a aplicação do Botox. Hoje em dia é muito difundido, né, essa questão. Você faz a aplicação e toma esse cuidado, né? Exato. Enfim, mas olha como vai mudando essas frentes, assim, né? Sim. Exato. Essa parte, na verdade, assim, de ser mais precoce, ir cuidando, a gente fala que a gente estava trabalhando essa prevenção, né? Porque, por exemplo, eu a partir dos 20 para 21 também já comecei a aplicar. Lembro que nas minhas primeiras vezes apliquei com uma frequência um pouco maior, porque a minha genética já tem de ter linhas mais marcadas pelo fato dos meus pais, enfim, mas já comecei a cuidar já um pouco mais cedo, digamos assim. E hoje eu vou praticamente mantendo, e eu sei que isso vai ter os benefícios justamente depois no envelhecimento. Sim. Né? Então, são detalhes que as mulheres elas precisam olhar para elas e ver o quanto isso é positivo.
quando vai bater uma foto, gosta porque todo ângulo daí fica bonito, porque ela se olha no espelho, tá gostando do que tá vendo. Então, isso para a autoestima da mulher faz toda a diferença, né? E tu acha que em algum momento, principalmente assim, considerando que a gente vai se comparando, né, tendo essa confiança ou não, tu acha que em algum momento, não sei se tu já fez isso também, deixou de fazer alguma coisa por causa disso, por achar que não cabia lá, ou porque tinha alguém melhor, ou porque, enfim, né, a gente vai tendo esses comparativos e isso chega a ser um empecilho para as mulheres, no geral? Chega, na verdade, já aconteceu comigo também e acredito que acontece com várias mulheres, né? Quando ela não se sente o suficiente, quando ela não está com a autoestima lá em cima ou não está se sentindo bem, ela muitas vezes deixa de se posicionar muito melhor na vida pessoal, na vida profissional, o que acaba impedindo muitas vezes de que ela frequente certos lugares ou até mesmo deixe passar oportunidades que para ela seriam muito importantes e faria diferença na vida dela. Mas ela não se sente bem, ela não vai frequentar tais lugares porque ela não está bem consigo mesmo. Né? Então, é uma sabotagem, né, que a gente acaba fazendo, assim, né? Ou a gente chega e coloca assim, porque eu admiro demais tal pessoa, não quero estar ali, porque, meu Deus, eu sou assim, eu sou assado, a gente vai se diminuindo e em que momento a gente faz isso? Já chegou em algum momento também, assim, falar, aqui não... Lembra de alguma coisa? Não lembro, porque eu acho... Não. Essa mulher é confiante. Não, mas eu não lembro, mas eu vejo que sim, eu vejo que essa baixa autoestima, ela fecha muitas portas, né? Porque eu acho que boa parte do meu amadurecimento, acho que eu sou a mais nova aqui da mesa, né? A gente não vai falar sobre isso, tá? Boa parte do meu amadurecimento foi ser... Mas eu acho que isso também tem a ver com a minha personalidade curiosa de conversar com pessoas mais velhas, trocar, sabe? Então, ter aquele... E eu acho que se a pessoa ela tem uma certa insegurança, dificilmente ela vai querer estar no mesmo ambiente de pessoas que ela acha assim, tipo, eu não estou apta a estar lá. Com certeza eu já senti esse sentimento de não estou apta para estar lá. Como hoje, nesse podcast, meu marido sabe. Porque eu tava em casa, eu falei, meu Deus, acho que não. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente tem humildade de aprender nesse meio, a gente cresce muito, sabe? E é por isso que é tão bom ter rede de mulheres que apoiam outras mulheres também. Porque eu acho que tem um nível ali, igual a Mel falou da adolescência, das meninas malvadas. Isso não é só na adolescência. A gente vê muitas mulheres hoje em dia com esse... Só um pouquinho mais polido, talvez. Mas meio afiado, assim, né? Colocando talvez até a responsabilidade disso na sua personalidade forte. Mas eu acho que ter uma personalidade forte não pode ser mascarado a arrogância ou a falta de humildade, né? Então, eu vejo que quando o ego tá muito elevado, até a pessoa ela não tem humildade de se relacionar com outras pessoas para ver... Cara, eu posso aprender. Tipo, nossa, olha que mulher linda. Eu não quero ser ela, mas eu gostaria de andar com ela, porque essa mulher, ela carrega uma coisa que eu quero carregar também. Tipo, e eu acho que isso vai muito mais do interesse, igual a gente falou, do conteúdo, sabe? Tipo, nossa, achei a Lê linda, mas ela tem uma coisa a mais. Eu quero andar com ela, eu quero entender aquilo que ela tem, sabe? Aquilo que ela carrega. Porque assim a gente vai aprendendo também. E eu acho que isso me fez aprender, assim, muito ao longo dos anos, né? Com pessoas que eram mais maduras que eu e que tinham essa autoconfiança focada no lugar certo, né? Mas também... Faz bastante diferença. Faz muita diferença, muita diferença. E, tipo, isso não me priva... Eu também tenho Botox. Sou nova, mas tenho Botox. Comecei a fazer Botox para prevenir, porque também, né, minha família, minha mãe também tem linhas de expressão. Então, se eu posso fazer algo para prevenir, se eu posso fazer algo para que eu me sinta melhor, isso é uma maravilha, todo mundo sabe. Até quando a gente se olha no espelho, às vezes eu penso, tem alguma coisa estranha. Acho que o meu Botox que tá meio assim, ela fica aquela coisa, tipo, nossa, tem alguma coisa estranha, acho que é meu Botox. E até essa semana eu tinha ido fazer minha unha, eu mandei mensagem pro Vitor, eu falei assim,
Meu, que sensação gostosa deixar alguém cuidar de mim. Porque eu gosto muito de fazer minha unha, sempre fiz, era meu momento. E aí eu deixei alguém fazer e foi uma sensação tão boa e eu me senti cuidada. E eu acho que esse autocuidado é muito importante. Não precisa ser uma super cirurgia, não precisa... Eu acho que são detalhes, né? Detalhes. Esses detalhes, eles fazem muita diferença. E isso é uma das coisas que eu acho que a gente vê muito aqui na Cassi, né? Na loja, no geral, porque quando a gente traz uma mulher, por exemplo, que vem, sempre tá ali no basiquinho, enfim, ou não usa nenhum acessório, vem com uma amiga que é toda perua, né? Aí vem, traz a amiga, coloca esse aqui e tal. E ela sai, ela prova um negócio, por mais... pode ser comum, não precisa ser nada ousado, não é sobre isso, mas ela sai e ela acaba começando a receber elogios e ela associa aquilo ao acessório de alguma forma, ou ela mesma olha no espelho e fala, cara, isso aqui me valoriza. Óbvio, se a gente for olhar, se eu colocar um brinco ou um colar maior, por exemplo, eu vou chamar mais atenção para o meu rosto. Se eu estiver confortável com o meu rosto, né, enfim, vai chamar atenção, eu vou me sentir melhor, eu vou reluzir isso. E, cara, isso vai ser uma coisa meio automática. Quando a gente tem questão de roupa, é a mesma coisa. Gente, vamos ser francos. Você pegar uma mulher, vamos colocar lá na clínica, vamos usar de exemplo. Tô lá na clínica, eu entro, eu vejo uma mulher de calça jeans toda rasgada, uma camiseta toda amassada, cabelo sem estar lavado, preso, solto, não me interessa, mas tá lá que tu vê que o negócio faz uma semana que não lavou. Não tá com maquiagem, não tá com nada. Cara, eu tô numa clínica de estética. O que eu espero quando eu entro lá? Ter uma pessoa alinhada que vai representar aquilo que ela tá vendendo, né? Não tem como tu vender estando vestida dessa forma. A imagem conta, sim. Conta. Né? E para poder vender, eu acho que você também tem que se sentir confiante o suficiente para falar, cara, não só acredito no que eu tô vendendo, como eu represento aquilo que eu vendo, Exato. porque, assim... inseguro, tu não vai fazer nada, né? Exatamente, ser confiante e transmitir essa confiança, né? Porque você, quando consegue transmitir essa confiança, você consegue conquistar o cliente, conquistar quem também está do seu lado, né? Ter essa humildade de ver, olhar para a outra mulher e se espelhar, se identificar, elogiar, no caso também, né? Você comentou também dos pequenos detalhes de se deixar ser cuidada, né? Sim. Até quero vir aqui comentar sobre a questão da bag que você montou, assim. Hoje de manhã, Mel tava lá, e aí eu ainda falei pra Mel, nossa, você falou pra ela como é que eu sou e tal. Daí ela falou, não, ela deve ter olhado ali, porque eu falei, nossa, tudo que ela colocou na bag foi... direcionado, tipo, pra mim, porque tudo aquilo eu me identifiquei, ou seja, esse cuidado que alguém tem com você é diferente, né? E ter isso, a questão das joias, principalmente, dos colares, brincos em si, isso faz uma diferença. A hora que eu fui na frente do espelho, posicionei, coloquei, fiz ali, uau! É outra Eleandra. E é um detalhe, né? É um detalhe que, assim, eu até... agora entendi o comentário que a Mel fez numa foto, num vídeo meu que eu fiz recentemente. E eu fiz um vídeo ali, era um dia que eu não tava nem com brinco, nem com colar, acabei saindo muito rápido de casa, não coloquei nada. Mas e ela pegou. Ela pegou. E ela falou assim, Eleandra, cadê os seus acessórios? Daí eu... não usei. Aí foi quando eu falei assim, eu tô precisando, acho que é uma coisa diferente. Daí foi quando vem esse cuidado, faz toda a diferença também, né? E quando acabei pesquisando um pouquinho mais sobre a questão dos acessórios em si, a gente vê o quanto isso diz sobre a mulher em si, né? E isso, aí agora eu entendi a revolta da Mel comentando, Eleandra, cadê os seus acessórios, Eleandra? Agora eu entendi o porquê que ela teve esse comentário. Isso faz toda a diferença para uma mulher. Faz. Ter esse cuidado especial e transmitir essa confiança. Sim. Um simples detalhe transmite essa confiança e você se sente mais confiante. Sim. E eu acho que se tratando, né, a gente falando agora de ambientes que a gente trabalha, até aqui na loja, né, quando a gente tá bem arrumada, bem vestida, e chega alguém que não tem esse hábito aqui, mas ela quer provar, fazer com que ela se sinta à vontade e mostrar que ela também pode, sabe? Usar isso, que ela também pode testar coisas novas. Eu acho que isso também
ajudar com que a pessoa se sinta amada, se sinta, né, cuidada. Igual quando eu fui fazer a unha, por exemplo. Era uma coisa simples, mas tipo... Não, você pode provar, você pode provar. Você pode, olha como você fica linda, sabe? Porque às vezes a gente esquece, a gente quer estar na nossa melhor versão e a gente esquece de entender o porquê que eu quero estar na minha melhor versão. Isso é sempre pra mim, por mim e... Não, tipo, eu quero que outras pessoas também se sintam bem. Eu quero que a cliente, quando chega aqui na loja, ela consiga ver a foto da Mel com aquele colarzão ali no telão, olhar esse... Nossa, que linda! Você ficaria linda também com esse colar. Você ficaria linda também. Você também pode, né? Você Exato. também pode, Porque, às vezes, tem muita gente que acaba puxando esse lado da beleza para algo inacessível, né? E é acessível. Existem padrões de belezas diferentes uns dos outros, existem questões financeiras, mas tudo se dá um jeito. Até hoje eu estava falando com o Vitor sobre isso, que era sobre roupa, né? E a gente estava falando sobre estilo, sobre personalidade. Eu falei, eu nunca tive muito, mas eu sempre tentei, com o pouco que eu tinha, dar o meu melhor. Seja numa roupa, seja pendurando um brinco numa camiseta, seja... E claro que, geralmente, pessoas criativas tendem a ter essa... Mas você mostrar para outra pessoa que ela também pode, tipo, com um colar e com um brinco, se sentir melhor, isso é muito bom também. É muito bom fazer com que outras mulheres se sintam acolhidas, ao invés de se sentirem distanciadas, né? Sim. Sim, agora eu tava pensando, enquanto tu falava, eu tava pensando aqui, cara, quando eu te conheci... Como tu era personal, eu falei hoje pra Pamela isso. Eu falei, cara, tava de tênis, leg, camiseta, todo santo dia. Eu acho que tu acordava e dormia com o mesmo look. Aí eu lembro quando tu pegou a sociedade ali da Linda Mulher. Ela falou assim, agora eu preciso me arrumar mais, né? Agora eu tenho que, tenho que representar mais, assim. Como é que foi essa transição, assim? Que altos cuidados tu chegou a precisar ter, ou mudança de hábito? Porque, de novo, né? Essa autoconfiança, ela é um treino, então, assim, você vai começando e vai agregando coisas para poder ir ganhando mais corpo. Mas o que tu acabou fazendo que tu fala, não, isso aqui fez diferença para mim? Eu confesso que o meu pé ainda não acostumou com o salto, ele dói um pouco. A Mel tá Pra quem usava direto tênis, confortável, enfim, agora o dia todo em cima de um salto, tô evoluindo os tamanhos dos saltos ali, mas eu Tenho reparado também. Né? Mas assim, primeiro que quando acaba tendo teve essa mudança de vida, na verdade, né? Porque eu saí de esteticamente, num posicionamento totalmente oposto, né? De alguém com uma roupa mais confortável, tênis, leg, blusa, cabelo preso. Eu vou te falar, eu vou ter que te interromper, tá? Porque assim, não me vem falar que só leg e camiseta é confortável, gente. Cara, eu não aceito isso. Que não é. Eu gravei um vídeo, eu não consegui postar, porque eu ainda tenho que me acostumar com esse negócio, mas eu gravei um vídeo que eu falei, gente, pelo amor de Deus, a roupa de casa, sabe aquela coisa que a pessoa vem falar, é a roupa de casa? Cara, não faça isso consigo. Não vai colocar aquela roupa de casa que é a blusa manchada ou a roupa de academia para ficar em casa, para ficar com as pessoas que você ama, para ficar se olhando e falando, cara, eu vou ver essa pessoa aqui. Não. Passa um batom, põe um brinco, põe a tua melhor roupa, nem que se for para ficar jogada no sofá, mas, sabe, tem a tua melhor versão. No Natal não é feito isso? A gente não se arruma pra ficar. Pra ficar em casa, né? Mas, enfim, desculpa te cortar, mas assim, não é só a leg confortável, tá? Põe uma calça de linho pra ver se não é mais confortável que uma leg. Nem aperta. É confortável, elegante e você se sente bem, né? E as pessoas que estão ao seu lado vê, nossa, é uma pessoa também diferente, tá transmitindo algo diferente para aquele momento, né? Sim. Desde do ir ao mercado, né? Então, hoje, por exemplo, sou daquela pessoa que às vezes vai sair, vai para algum outro lugar, vou colocar um vestido, vou colocar um acessório, né? Com exceção dos dias que eu não coloco. Acho que hoje nunca mais vou ficar sem, depois na branca que tá sem acessório. Se tiver, eu já vou mandar um recadinho. Vou bloquear a Mel lá, faz só não vou deixar a Mel. Então, mentira. Ou você muda por bem ou por trauma. Exato. Mas assim, porque agora eu entendi realmente o quanto isso
faz a diferença para a mulher, né? Então, assim, você estar bem vestida, você estar bem posicionada, você estar bem arrumada faz a diferença porque você se sente bem. E hoje eu me sinto, quando olho para o espelho, diferente de uma pessoa de antes, né? Porque antes eu estava sempre transmitindo a mesma coisa, né? Então hoje eu consigo estar vendo a diferença desses posicionamentos no momento que eu quero, por exemplo, dias de onde eu preciso avaliar o cliente, a forma como me arrumo, me posiciono é diferente, e isso faz toda a diferença na hora do fechamento, porque eu consigo transmitir algo e ele consegue sentir aquilo também. É uma confiança muito maior, né? Sim. Isso faz toda a diferença. Eu lembro que tu tinha comentado, né? Não vou entrar em detalhes, porque a tua história é a tua vida, né? Mas comentou na época da pandemia ali que tu acabou ficando mais em casa, mais reclusa, foi dando não uma descuidada, né? Mas assim, a gente tá em casa. Eu acho que quem na pandemia não ficou com pijama um dia inteiro não curtiu a pandemia. Vamos começar por aí, né? Não, mas enfim. Um adendo que até hoje eu em casa uso pijama. Pijamas bonitinhos, mas pijama. Não. Vai ser confortável. Não publica que eu vou comentar. Só pra avisar, tá? Mas assim, o meu processo, ele foi até depois da pandemia, porque eu tava trabalhando com a parte de influenciadora e tudo mais, e depois de um tempo acabou ficando um trabalho muito solitário. Então, eu dava... Era até... É engraçado como a gente aprende com a nossa própria história, às vezes, né? Eu dava dicas para as pessoas de looks, de como, né, se vestir bem, como ter um guarda-roupa inteligente e tudo mais. Eu gravava e quando eu chegava em casa, eu botava meu pijama, tirava minha maquiagem, eu só não amarrava meu cabelo porque ele sempre estava solto e ficava no sofá. E aquilo foi fazendo com que eu me desalinhasse daquilo que eu tava postando, sabe? Ou falando. E isso pra mim sempre foi algo muito que me incomoda, tipo, falar uma coisa e fazer outra, né? E eu segui, acho que foi uns 2 anos até eu voltar a trabalhar aqui na loja. E aquilo começou a me deixar muito deprimida. Eu fiquei muito deprimida porque tu vai ficando em casa, e eu acho até que isso, né, a gente falando agora sobre trabalho e tudo mais, mas e a mulher que fica em casa, né? E a mulher que é dona de casa? Você ficar sempre naquela coisa de, por que eu vou me arrumar se logo eu vou ter que lavar uma louça e vai me sujar, sabe? E por que eu vou fazer tal coisa? Por que eu vou lavar Porque a leg e o pijama não suja. Mas por que eu vou lavar meu cabelo hoje se amanhã eu vou ficar em casa? Deixa ele ficar oleoso por mais um dia, sabe? E aí, eu também sempre fui muito vaidosinha desde criança. Acho que eu puxei muito isso da minha avó, porque minha avó sempre foi muito vaidosa, assim, muito criativa nos looks que ela usava. E eu lembro que eu comecei a deixar isso de lado. E foi por conta da rotina, não teve um motivo específico. Foi exatamente por deixar cair na rotina, sabe? E até um dia eu fui no mercado, e geralmente quando tu vai no mercado com uma roupa feia ou aquela... Eu lembro que eu fui com shorts e ele tava com um pingo de que boa. E eu pensei, não vou encontrar ninguém. Ainda bem que eu conhecia a Mel naquela época. Assim, não vou encontrar ninguém. Pois eu encontrava e a pessoa ainda me parava pra conversar no meio do mercado. E daí tu fica com aquela coisa assim, tu não consegue nem fluir às vezes na conversa, porque tu tá tão insegura, sabe? E sim, se eu tivesse com um conjuntinho de moletom ou de linho, que fosse mais arrumadinho, assim, não precisava ser a roupa chique, mas confi, e que fosse pra ir no mercado e tivesse com um brinquinho, com certeza o meu posicionamento ali seria diferente, né? Então, quando eu identifiquei isso, eu pensei, tem alguma coisa errada, né? Eu preciso voltar a me enxergar como eu sempre fui. Não é porque eu tô em casa agora que vai ter que ser dessa forma, não é porque eu não tô saindo muito que vai ter que ser dessa forma. E eu lembro que minhas amigas, elas sempre falavam sobre a dificuldade de você ter que estar arrumada todos os dias para ir trabalhar, ou às vezes ficar sem opção, né? Nossa, que eu vou usar? Já enxergo como o meu momento. Às vezes eles falam assim, nossa, como é difícil todo dia ter essa inspiração, porque tem pessoas que têm mais facilidade, outras pessoas não. E eu ficava assim, nossa, mas é tão prazeroso, é tão fácil, né? E, como eu disse, para algumas pessoas é mais fácil, para algumas não. E quando eu comecei a...
Eu acho que foi de um ano pra cá, assim, de uns 2 anos pra cá, quando eu comecei ali a trabalhar na Cassie também, que eu pensei assim, cara, eu preciso me posicionar de novo, porque eu tô me perdendo, sabe? E eu acho muito importante também a questão, no caso eu sou casada, na questão do casal estar bem alinhado, porque o meu marido me falou. Ele falou assim, eu acho que tu não tá muito bem. Parabéns pro Vitor. Parabéns pro Vitor. Parabéns. Eu acho que você não tá muito bem, tipo, porque ele sente na personalidade, sente a tua confiança, né? Eu acho que a mulher, ela é muito transparente quando ela tá segura de si, quando ela não tá segura de si. E ter pessoas no teu lado que te apoiam e te ajudam nesse processo é muito importante. Eu vejo com amigas, com marido, né? Mas foi uma fase, assim, que graças a Deus ela passou bem rápida. O que tu considera que tu fez que tu conseguiu te resgatar? Assim, por exemplo, no meu caso, né, assim como todo mundo, tive também os meus altos e baixos e mudança de rotina, e eu percebi muito que a questão da atividade física, mais pela questão mental, não foi nem tanto pelo físico, eu não estava muito incomodada com o físico. Claro, falar que estava, nossa... Sim. Mentira, né? Não vamos ser hipócrita. Mas, com certeza, era mais assim, cara, eu não conseguia mais andar direito sem, sabe, sentir um pouco ofegante. Queria fazer uma brincadeira com as crianças. Não conseguia correr por muito tempo. Não que eu consiga muito hoje, que o meu cardio nunca foi bom. Mas, enfim, né? Mas, assim, a prática da atividade física, de fato, mudou muito a minha rotina. A questão de sentar e ter a rotina diária de falar, não, eu vou passar um hidratante, aí eu vou me maquiar, vou me arrumar, eu faço isso no mesmo horário todo dia. Não, a rotina nem sempre permite. Sim. Mas, cara, eu preciso ter esse momento no dia. E a partir daquele momento é que eu falo, não, agora é como se colocasse a capinha da super-herói, assim, tá tudo Eu certo. acho que isso ajuda. Essas pequenas coisas, porque a gente sempre fala das pequenas coisas, né? Seja um acessório, seja um botox, seja fazer a sobrancelha, fazer a unha. Massagem. Massagem, nossa, massagem. Hidratar o cabelo. Pra mim, hidratar o cabelo. Dia de lavar o cabelo. Eu fico É um ritual, né? Eu fico muito feliz no dia de lavar o cabelo, porque quando eu tô com o meu cabelo, eu já falei várias vezes, eu falo, Mel, acho que hoje eu vou dar uma atrasadinha porque eu preciso lavar meu cabelo. Eu tentei, mas não dá. É algo verdade. que ajuda muito pra mim, né? E eu acho que cada mulher é diferente. Tenho amigas que não se importam, amarram o cabelinho ali, passam o gelzinho, fazem o coque e conseguem dar uma disfarçada. Não se incomodam com isso, mas talvez se incomodam com outra coisa. Então, identificar aquilo que você não gosta realmente e eu acho que dá esse passo de fé na beleza, sabe? Tipo, hoje eu acordei, até essa semana eu postei, acordei meio borocochô, mas eu vou colocar uma roupa que eu gosto pra ver se dá uma animada, sabe? E às vezes, é claro, Animou, né? animou muito. Porque eu cheguei aqui na loja, tinha novidade na loja, daí eu já comecei a provar, e eu pensei, nossa, me senti confortável com aquilo. É essa pessoa que eu sou. Às vezes não estava no meu melhor dia, mas isso me fez lembrar de quem eu era. Porque não é sempre que a gente vai estar no nosso melhor dia, né? Mas você conseguir sempre lembrar, não, esse dia não define quem eu sou muito mais que isso. Mas, ao mesmo tempo, também não tentar mascarar aquilo que você tá sentindo com as coisas externas, né? Tipo, eu lembro que nesse período que eu tava meio triste ali, autoestima baixa, meio deprê, eu tinha engordado, e aí eu lembro que vou ter que comprar roupas maiores. E, tipo, fui aceitando, sabe? Preciso comprar roupas maiores. Tá bom, não era um problema. Comprar roupas maiores, desde que eu conseguisse me vestir de forma que eu me gostava, do jeito que eu sei que eu gosto. Mas agora já chegou momentos em que eu deixei de usar roupas que eu gostava porque eu tava me sentindo muito grande. Tipo, seja um vestido de alcinha, seja tomara que caia, seja uma peça de roupa que eu gostava muito, deixei de usar porque aquilo tava me incomodando. Mas até que ponto eu vou me apoiar nisso, ou até que ponto eu vou fazer algo pra mudar isso, sabe? Aí eu acho que dá prioridade de cada mulher. Tem muita mulher que vai se acomodando, na verdade. Mudando, né?
Então, às vezes, ter esses momentos, pequenos detalhezinhos, né, de ter esse autocuidado, vai deixando o teu dia também mais confiante, você vai se sentindo melhor, né. Esses dias eu fui retocar meu loiro, né, daí a cabeleireira ainda brincou, nossa, hoje é dia de gravar conteúdo, né? Porque a gente se sente bonita, um simples detalhe, apenas retocar o loiro, ou seja, lavar o cabelo, escovar o cabelo, fazer uma maquiagem diferente, a gente se sente melhor, mais confiante, a gente tá pronta para tudo. Chega, grava um monte de conteúdo, fica disposta, né? Sim. Então tudo flui com mais facilidade também, né? Eu acho que vem a importância da gente tentar criar... Talvez aquela coisa meio que assim, uma promessa interna, né? Uma coisa assim, qual é o ponto, até que ponto eu permito que algo aconteça e até onde eu falo, não, isso aqui foge, eu já não tenho mais essa confiança toda, aqui já está interrompendo, então aqui eu tenho que me resgatar. E ter pessoas ao redor, eu acho que consigam te dar esse alerta também, e que venham de forma sincera, não vem para querer cutucar ou querer falar assim, nossa, tá horrorosa, né? Se enxerga, assim, né? Não é isso, eu acho que aí não agrega em absolutamente nada, mas eu acho que ter esse ponto-chave de leitura interior ali, de se conhecer o suficiente para falar, não, aqui eu tô no meu ápice, no meu pior momento, e tudo bem viver isso também. Eu acho que a gente também tem que se permitir ter esses momentos. Mas ele também tem que ter um fim, né? Tem que encerrar. Ter essa leitura de si, né? De que há necessidade de ter esse autocuidado e esse apoio, né? Você até comentou sobre o comentário que o seu marido ele fez, né? E eu vejo isso hoje com o meu marido, por exemplo, recentemente a gente fez também ali uma viagem, coloquei vários looks, acessórios ali. Era para levar uma mala, acabei levando 2, porque tinha que levar muita coisa. Então, assim, seja para jantar, a gente saiu para jantar, ia levar 2 horinhas para jantar, a gente ia voltar pro quarto. 1 hora antes eu começava a voar, ia me arrumar. Nossa, eu bati tanta foto, falei, tá tudo lá, tem um monte de foto. Ficou uns 30 dias sem postar nada, agora tem um monte de foto lá, porque a gente se sente bonita, a gente foi só para jantar, deu 2 horinhas, voltei. Mas até no relacionamento não muda também? Muda, foi até engraçado, a hora que eu me vesti, me arrumei, o Giovanni tinha se arrumado, a hora que ele me viu, uau, você vai assim, eles mesmos mudam, porque eles querem se vestir e estar ao nosso... na nossa altura, né? Porque, às vezes, eles estão com shorts, né? O Gil acaba... Roupinha de futebol, roupa de futebol, ele acaba de se time. vestindo ali e vê que a gente tá mais elegante, a gente está transmitindo algo muito maior, eles já, vou estar à altura. Então, eles acabam influenciando, não adianta, né? Acaba, influencia. Até porque, pensa... A mulher... Falam, né, que a mulher é o acessório do homem. Porque quando tem uma mulher bonita, Mas ele também sente ali, tipo... Eita, eu preciso me coçar pra chegar à altura. É literalmente aquele meme, né? Onde a mulher tá se arrumando, o cara chega, vê qual roupa que ela tá. Opa, vou me vestir de acordo. Assim, de acordo, né? Sim, isso. Verdade. Gente, eu tenho que ir para os finalmente, né? Porque para variar a gente passou do horário, tá tudo certo. Acho que a meta é um tempo, não estamos conseguindo bater a meta, passamos a meta, enfim, tá tudo certo, não tem problema. Importante que a conversa flua, né? Sim. Mas assuntos necessários. Exatamente. A gente tá seguindo uma sequência aqui no podcast em que a gente faz 3 perguntinhas para todas as convidadas, né? Iremos fazer durante o ano. E a gente começa com uma simbologia que a gente achou bem interessante com relação aos acessórios, que vou passar só para explicar, mas o anel, ele representaria a questão do compromisso que você tem consigo ou com outra pessoa, enfim. O colar, ele representa a questão da voz, né, da nossa fala, ser ativa. O brinco é a escuta ativa, né, o quanto a gente realmente para e escuta o que está acontecendo ao nosso redor. A pulseira, ele vem como uma simbologia da lembrança da força que a gente carrega, né? E aí, pensando nisso, tendo essa simbologia, qual seria o acessório que vocês escolheriam para poder representar o momento hoje, né, o momento de vocês agora? Confesso que quando eu fui entender melhor os significados, é outro tapa na cara, né? Porque a gente entende o quanto cada acessório ele representa, né? E quanto todos eles, na verdade, eles são importantes.
Hoje, para mim, eu acho que o que simboliza muito é a questão da aliança, né, do anel, porque é justamente desse compromisso. E hoje eu tenho um compromisso, querendo ou não, muito grande em questão pessoal, em questão profissional, né? Que é ajudar outras mulheres a se reencontrarem, a olharem no espelho e se sentirem bem com o que estão olhando, né? Então, é um compromisso que eu tenho que é indispensável. Então, eu, como profissional, levo isso para a vida, né? E anéis, né? Muitos anéis. Olha, eu também. Anéis, compromisso. Eu acho que há alguns anos atrás seria colar por conta da forma que eu trabalhava, comunicação e tudo mais, mas hoje eu vejo que o compromisso ele é muito importante, né? Tanto com as mulheres em geral, quanto com as pessoas que a gente ama, quanto com a gente mesmo, né? Ter esse compromisso de sempre lembrar quem a gente é e não deixar isso ser esquecido, né? Eu acho que hoje eu vivo muito nessa fase. Se for para me definir hoje, seria o anel. E eu amo anéis também. É verdade, que quando eu te conheci, tu falou isso. Eu só comprava anéis. Exatamente, Não, a minha primeira compra da Cassie foi só de anéis. E aí outra pergunta, assim, né? Conselho é aquela coisa, se fosse bom era, né? Enfim, mas tem algum conselho que você já escutou na sua vida? Acho que a gente escuta vários, mas algum você fala, poxa, esse valeu a pena e gostaria de repassar? Eu acho que é muita questão do nunca desistir. Porque por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que às vezes chegue um desafio muito grande para a gente, é sempre encarar e nunca desistir. Por mais difícil que a situação ela seja, né? Porque a vida ela não é fácil, né? Então nós mulheres precisamos sempre seguir, seja profissional, pessoal, nunca desistir, independente da situação, seja fácil ou difícil. Sim, verdade. E aí, Pã? Olha, o meu conselho você não é perfeita. Eu acho que, como mulher, a gente tende a buscar muito por essa perfeição, né? E eu já fiz muito isso, então é um conselho que eu acabei recebendo e descobrindo no meio do caminho, porque quando a gente exige um nível de perfeição, a gente se priva de viver muitas coisas, por achar que a gente não é boa o suficiente em estar em certos lugares, em fazer certas coisas, por medo de errar, talvez, eu não sei, mas é sempre porque a gente tende a buscar essa perfeição, né? E a gente nunca vai chegar no auge. Então, cara, tentar se descobrir, testar acessórios novos, falando de acessórios, mas na vida também, sabe? Seja no trabalho, seja em uma promoção, seja em um ciclo de amizades, não ter medo de se posicionar por medo de errar, sempre com muita sabedoria, mas eu acho que a busca por essa perfeição às vezes acaba travando a mulher ao invés de impulsionar a mulher, né? E foi algo que para mim foi muito importante. E aí, o que é sucesso para você? Para mim, acho que sucesso é conseguir se tornar alguém que um dia eu desejei, né? Acho que independente de tudo, isso é o mais importante também, né? Seja, novamente, pessoal, profissional, familiar, seja em qualquer situação. Se identificar e ser algo que um dia eu ainda sonhei, planejei e ainda busco, na verdade, por isso, né? Acho que isso pra mim é sucesso. Tá no caminho certo? Estamos no caminho. Bom, isso é ótimo. Sem nunca desistir. Se não tiver, a gente recorre, né? Arruma a rota e põe no Waze e vai, né? Exatamente, é recalculando a rota, né? Sim. Nunca é o fim, é sempre recalcular a rota, na Exatamente. verdade. Pra mim, sucesso, eu acho que é ver beleza no ordinário, sabe? Não esperar coisas grandiosas ou materialistas, mas poder ter uma estabilidade familiar, poder me sentir bem comigo mesma, com a minha família, com as pessoas ao meu redor e ver beleza nesses dias, né? Até a gente falou, não precisa de um dia extraordinário para eu vestir a minha melhor roupa. Então, o sucesso para mim é conseguir viver o ordinário de uma forma extraordinária. Perfeito, gente, ó. De novo, né, temos a nossa lembrancinha aqui da Cassie. Obrigada. Obrigada pela presença das duas. Linda. Obrigada. E, gente, lembrem-se que a autoconfiança, ela não é um presente, ela é uma escolha que a gente faz todos os dias. E se você gostou do vídeo, gostou aqui do nosso podcast, curte a gente, segue no canal, compartilha, comenta,
porque quando as mulheres elas comentam, elas permitem que as outras também se sintam confiantes o suficiente para fazer isso. A gente se vê em março.